A graça e a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o pastor Serginho Bizica. Sou pastor da Igreja Batista Projeto Família em Santo André. E nós vamos falar um pouco sobre libertação familiar, libertação em casa. Neste domingo nós falamos no nosso culto a respeito deste assunto. Mas como somos uma igreja que não tem como tema principal falar só sobre este assunto, nós falamos sobre salvação, falamos mais sobre Jesus do que sobre o diabo. Então eu decidi colocar no YouTube algumas lições e dissecar aquilo que foi falado no domingo na igreja, a pedido de alguns irmãos que se interessam pelo assunto. Nós vamos falar sobre libertação, e para se tornar um libertador é muito importante que você feche algumas portas. Por exemplo, um libertador ele não pode ter problemas financeiros. E eu não estou dizendo problemas comuns, eu estou dizendo o problema. Tem pessoas que passam uma vida inteira e a ruína, o seu ponto frágil são as finanças, porque ela não sabe lidar com aquilo. Existe uma ação maligna que leva aquela pessoa ao consumismo, a infidelidade nos dízimos, na oferta. Então, isso não seria bom para essa pessoa neste momento. Seria bom que ela cuidasse dessa área. Mágoa, falta de perdão é uma porta de entrada também. Se você tem algo contra alguém e você deseja participar conosco, comece a pedir perdão, liberar perdão. Se você tiver algum familiar próximo, ligue para esta pessoa, fale com esta pessoa. Alguns pecados domésticos, pecados comuns, e se você não tem uma vida disciplinada na palavra do Senhor, no jejum, na oração, você pode se tornar presa fácil do inimigo. Tem que haver, em primeiro momento, a conversão genuína. Segundo momento, você tem que buscar ao Senhor com mais intensidade, a ponto de se tornar íntimo do Senhor e começar a ter um relacionamento muito mais próximo de Deus. Eu gostaria de deixar com os irmãos, antes de falar um pouco sobre a minha trajetória, como introdução dessa primeira aula, deste primeiro encontro que nós temos aqui, o texto de Efésios 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós sabemos que é uma realidade presente nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, e nós temos que nos preparar para vivermos em santidade. Eu quero deixar muito claro para os irmãos também que eu não sou um youtuber. Então, se houver algumas falhas na minha oratória diante das câmeras, do jeito de falar, algumas gaguejadas, os irmãos nos perdoem em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria falar um pouco de mim. Eu sou pastor, não sou um pastor há muitos anos, mas eu nasci num lar cristão. Eu nasci em 1970. O meu pai era pastor, ele já está no céu. Minha mãe, eles já estão no céu, e eu aprendi os princípios bíblicos com o meu pai. Ele era um homem de muita oração, leitura bíblica. Naquela época, os crentes, eles se doavam mais do que hoje. Eu não sei porque os acontecimentos hoje parece que afastou as pessoas da igreja. Eles eram homens e mulheres mais de oração. Se de repente alguém estava no trabalho, estava um pouco atrasado, era motivo para se dobrar o joelho e orar. Hoje você pega um celular e liga uma câmera, faz uma filmagem ao vivo, e essa pessoa já se comunica, e você facilita esse contato. Antigamente nós não sabíamos o sexo do bebê até nascer, e ficava aquela expectativa. Isso trazia as pessoas mais para perto de Deus. Os acontecimentos não chegavam como chega hoje, e as pessoas, elas estavam muito mais dependentes de Deus. Mas com a mudança do mundo, da tecnologia, as pessoas pararam de orar. Manifestações malignas eu via com muito mais frequência mesmo. Hoje você não vê nos cultos manifestações malignas. Nós sabemos que
Para algumas pessoas é uma manifestação, uma expulsão, e aquela pessoa permanece na igreja. Para outros é um processo de libertação. Por isso que estamos fazendo esses vídeos aqui. Mas quando eu era mais jovem, eu ia na igreja com meu pai, e o louvor não era como o louvor de hoje. Eu fiz um estudo recentemente para o pessoal do louvor da igreja e falei sobre os ambientes espirituais durante o louvor. E aquele ambiente de guerra era muito mais presente. Se cantava louvores, demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, porque nós temos o poder pentecostal, ele tem que sair, sai, em nome de Jesus. Todas as vezes que cantava louvores assim, havia manifestações malignas. E isso era muito mais comum. Quantas vezes eu fui com meu pai visitar pessoas, meu pai sendo pastor, e havia manifestações malignas. Eu me recordo que quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui numa casa de uma mulher que ela via os demônios, e assim que chegamos lá, eu saí de lá muito amedrontado, porque aquele demônio, ele olhou para mim e falou que quebraria minhas pernas. E o meu pai já tinha experiência no assunto e não negociava com o demônio. Ele foi mal educado com o demônio e falou: aqui você não tem voz, sai em nome de Jesus. Quando eu me tornei jovem, eu me desviei dos caminhos do Senhor e tive uma vida muito pregressa, dissoluta, usei muito droga, bebia demais. Eu, como músico que aprendi na igreja, eu comecei a tocar pelo mundo afora e a minha vida mudou totalmente. Parece que teve uma amnésia do meu aprendizado de infância. Eu não me lembrava de mais nada. Era como se eu não tivesse nascido num lar cristão. Eu me envolvi com todo tipo de droga, toda religião que você imaginar eu entrei. Mas quando o Senhor me trouxe de volta, um dos motivos foi a minha família. Eu me envolvi com uma pessoa, que é minha esposa hoje, a pastora Kátia, e tivemos uma menina. Hoje ela tem 30 anos. Eu já tenho 3 netos dessa filha, eu tenho 2 filhos. E essa menina nasceu, só que durante 10 anos eu não estive presente. A minha vida era muito desregrada, eu tinha uma vida muito conduzida pelo diabo. Quando nós tivemos o nosso encontro e eu aceitei a Jesus, foi algo sobrenatural, que eu teria que fazer várias lives aqui para contar a nossa história, porque ela orou 10 anos por mim. Mas a minha esposa, ela veio de um lar que não era cristão, e eu vim de um lar cristão. E quando eu entrei na igreja, eu comecei a me envolver de cabeça. Eu ia todos os dias para a igreja, eu vivia para a igreja. Eu comecei a ler a Bíblia assim e orar. Eu mudei totalmente, eu buscava aquilo porque eu tinha medo de voltar para o mundo. E começaram a acontecer experiências sobrenaturais, experiências de possessão. No dia do meu casamento, uma pessoa me abordou na rua que não tinha nada a ver, e ela me chamou pelo nome e falou que ia acabar com o meu casamento. Assim que eu me casei, uma outra pessoa falou: esse casamento não vai durar 2 meses, porque Deus já tinha uma obra em relação ao meu casamento. E ali começou a ser uma realidade muito presente, essas ações espirituais. A primeira pessoa, depois desta conversão, depois da juventude, que teve uma manifestação e o Senhor me usou para libertar, foi a minha esposa. Ela frequentava uma igreja, só que essa igreja não falava desses assuntos. E um dia nós chegamos do culto, ela estava lavando a louça, ela falou: olha, eu estou sentindo uma raiva que eu não entendo, não vem de mim. Ora por mim. Quando eu fui orar, houve uma possessão, e ali ela começou a mudar as suas feições e falar com uma voz diferente. Tempos depois, chegamos da igreja num domingo, minha filha estava com muita dor de cabeça. E a minha esposa pediu que eu orasse por ela. Quando eu fui orar pela minha filha, ela rastejava como uma cobra. Foi a 2ª possessão dentro da minha casa. A partir dali, eu entendi que eu precisava conhecer um pouco sobre esse ministério, e que Deus tinha algo importante na minha vida para aprender e para ensinar a respeito desse assunto. Amém? E a partir de amanhã nós vamos continuar contando
a nossa história e tratando os assuntos a respeito da libertação familiar. Deus abençoe. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, junto da minha, e fizesse uma oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa, Senhor, que está acompanhando estas ministrações, está orando comigo neste momento, Pai, que comece um novo tempo na vida desta pessoa e que o poder do Senhor possa estar agindo aonde ela estiver, Senhor, trazendo, Senhor, a libertação, Pai, trazendo, Senhor, um despertar, em nome de Jesus. Toda ação contrária, toda ação maligna, eu repreendo agora, em nome de Jesus, que saia, solte a vida desta pessoa, e que o poder do Senhor faça, Senhor, neste momento, Senhor, um rebuliço na área emocional dessa pessoa, que comece a destravar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi travado pelo inimigo. Começa, Senhor, a desobstruir toda ação, Senhor, nas finanças, na casa, aquela casa que não tem paz, aquela casa, Senhor, aonde o inimigo está tendo êxito na separação do casal, em nome de Jesus. Vai acabar, em nome de Jesus. O seu tempo terminou, Satanás, em nome de Jesus. Eu declaro isso na vida desta pessoa. Amém, amém e amém. Deus abençoe.